Então, neste vídeo vamos calcular os seguintes limites. Na linha A é o limite de f de x quando x tende para zero, e esta função aqui, que é uma função que está definida por ramos. Quer dizer, temos um esquema, por exemplo, simples. Temos aqui x igual a 0, à direita de 0, o mesmo no ponto igual a 0 é definida por 4x² menos 3x mais 7. À esquerda, a função tem uma outra cara, digamos que é menos 1. E digamos que eu o que quero é calcular o limite quando x tende para 0. X, esta variável x, que pode estar aqui à direita de 0 ou à esquerda, e o x está-se a aproximar de 0. O que nós queremos ver é esta tendência quando x tende para 0. Neste caso pode tender pela direita ou pode tender pela esquerda. Se a tendência pela direita ou pela esquerda for igual, então existe limite. Isso, digamos que é o teorema da unicidade do limite. Para que exista limite de f de x quando x tende para 0, então isto quer dizer, vamos dizer que este limite é L, isso quer dizer que o limite de f de x quando x tende para 0 mais tem que ser igual ao limite de f de x quando x tende para 0 menos, e isto tem que ser igual a L. Então, neste caso, resolve-se facilmente calculando os limites laterais. Ora, o limite quando x tende para 0 mais, 0 mais quer dizer que vem pela direita de 0, então a função neste caso há de ser 4x² menos 3x mais 7. E isto há de dar, como 4x² menos 3x mais 7 é uma função polinomial contínua, aqui substitui-se, dá 0 menos 0 mais 7, isto dá 7. Da mesma forma, o limite quando x tende para 0 menos, há de dar, aqui o x tende para 0 menos, a função é sempre menos 1. O limite de uma constante é a própria constante, que é menos 1. Então, como o limite à direita é diferente do limite à esquerda, isto contraria o teorema da unicidade do limite, então eu posso responder que na linha A não existe limite. Não existe limite. Ora bem, então agora vou passar à linha B. Na linha B temos uma função f de x, também definida por ramos, f de x, que é igual a x sobre o módulo de x. Isto é definido quando x é diferente de 0 e é igual a 0 quando x é precisamente 0. E o que se pretende é calcular o limite quando x tende para 0. O limite desta função f de x, da função f de imagem f de x, ou de expressão analítica f de x, quando x tende para 0. Ora bem, aqui o caso talvez seja um pouco mais complicado, devido à presença deste módulo. Devido só à presença do módulo. Em esquema, como eu fiz anteriormente, quer dizer, teria aqui o ponto 0, quando x é 0. Quando x é 0, a função até toma o valor 0 que está aqui. Quando x é 0, a função é 0. Depois, para valores diferentes de 0, é x sobre o módulo de x. Isto tanto à esquerda como à direita. Isto quer dizer que quando eu calculo o limite quando x tende para 0, o x está aqui, não é? Ou está aqui. Este transeunte. Então está-se a aproximar de 0, não é? Ou pela direita ou pela esquerda. E digamos que a função, neste caso, é x sobre, não é? Sobre o módulo de x. Quer dizer, então, eu se fizesse aqui, e porque o módulo de x é uma função contínua, não é? Porque o módulo de x é assim um ramo, eu ficaria aqui com uma determinação do tipo 0 sobre 0. Então, o que interessa mesmo, num caso destes, é eu conseguir desembaraçar-me aqui do módulo. Atente-se ao seguinte, a que é que será igual ao módulo de x? O módulo de x há de ser igual a x, se x for
maior ou igual que 0, ou é igual a menos x se o x for menor que 0. É isto. Esta definição que aqui está de módulo, esta maneira de escrever módulo, por vezes mete muita confusão a muitas pessoas. Porque dizem assim, o módulo é sempre positivo. E um gajo então escreve aqui menos x, e as pessoas ficam confundidas. Mas reparem que isto está mesmo bem feito, porque este x aqui tem que se ler intrinsecamente x. Suponhamos que eu escrevo aqui um módulo de 5, isto será igual a quê, atendendo a esta definição de módulo. Como x neste caso é maior ou igual que 0, que é este 5, isto dá 5. É só copiar. Se eu tivesse módulo de menos 5, isto aqui é que é o meu x, não é? Então, como este x é menor que 0, isto há de ser igual a menos, mas o meu x é menos 5, menos 5, o que dá 5. Ok, está tudo bem. Então, neste caso, x sobre módulo de x, e dado que o módulo de x é isto, x sobre módulo de x há de ser, agora tenho que apagar aqui um pouco, há de ser uma função por ramos aqui, há de ser x sobre x, tomando aqui esta parte do módulo, isto se, cuidado agora, se x for maior que 0, tenho que tirar o sinal de igual. Porquê? Porque o domínio desta função obriga-me a que x, não é? a que x seja diferente de 0. Por outro lado, isto será menos x sobre x, se, na mesma, x for menor que 0. Nestas condições, eu poderei escrever que x sobre módulo de x há de ser igual a 1 se x for maior que 0 e há de ser igual a menos 1 se x for menor que 0. Mas agora quero aqui fazer um alerta, porque me está a ocorrer isto, não é? Alerta. Suponhamos que um indivíduo tem uma função de expressão analítica f de x igual a x sobre módulo de x. Sobre módulo de x. Por exemplo. A x sobre módulo de x. E então tem uma função assim. Como é que será o gráfico disto que aqui está? O gráfico disto que aqui está há de ser... Peço desculpa. Eu aqui não queria escrever módulo de x, só queria escrever x sobre x. Portanto, fui aqui impulsionado por isto, x sobre x. E a pergunta é esta: qual é o gráfico? Como é que será, digamos, o gráfico desta função? Pois normalmente as pessoas dizem, o gráfico dessa função, x a dividir por x é 1, quer dizer, não é? Então muito simplesmente fazem isto. Y em x, colocam aqui 1, isto é assim. Y é igual a 1. Bem, isto está mal. Porquê é que está mal? Isto está mal pelo seguinte: se vos colocarem uma função assim, f de x igual a x sobre x, o domínio desta função f é r tirando 0. R tirando 0. Como é R tirando 0, quer dizer, será, se eu tomar agora o domínio R tirando 0, então eu posso fazer as contas. Faço as contas neste domínio e realmente o f de x neste domínio é igual a 1, em R tirando 0. Então o que é que isso quer dizer para este gráfico? Aqui quando é 0 tenho que pôr aqui uma bola aberta. E então o gráfico desta função será este amarelo todo, não é? Até aqui, bola aberta e depois continua. Assim é que estava certo. Cuidado, hein? Cuidado. Então, o limite aqui quando x tende para 0, eu terei que fazer, não é? O limite quando x tende para 0 mais, que aliás é fácil, é o limite de 1, que é igual a 1, e também o limite quando x tende para 0 menos, não é? Que também
é muito fácil, que é o limite menos 1, que neste caso dará menos 1. Tudo bem. E assim, quer dizer, eu poderia responder à linha B dizendo que não existia limite. Ora bem, na linha C é um caso muito idêntico à linha B. Então pronto, este caso aqui, a linha C, é para as pessoas pensarem em casa. Se tiverem alguma dúvida, depois digam-me, ok? Pronto.